Olá pessoal, tudo bem? Thiago falando. Hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito de fundos imobiliários, né? Antes de mais nada, eu peço para quem não é inscrito aí se inscrever no canal para receber as notificações e também, se gostou do vídeo, dá um like e compartilhe, tá? Todo esse material, pessoal, eu vou colocar aqui na descrição o site, né, que a gente vai falar hoje a respeito do fundo imobiliário da Quineia, tá? E também vou colocar na landing page o material, né? Quem quiser pode ir direto lá no site, dar uma olhadinha, mas se quiser já ficar na nossa base de contatos, se quiser que a gente faça contato para entrar na nossa listagem do Whats, né? E até mesmo que a gente entre em contato para bater um papo, aí pode preencher aqui, pode colocar o nome, o e-mail, o telefone e também vai ter acesso ao mesmo material. Da mesma forma como eu sempre deixo os meus contatos aqui, quem quiser pode me contatar aí para a gente bater um papo a respeito de investimentos, né? Lembrando sempre, pessoal, que nós temos um produto que eu vou deixar aqui na descrição também que chama Top Fundos de Investimento, que é onde nós temos as recomendações de fundo de renda fixa, fundo multimercado e também fundo imobiliário, né? Então o produto ele é bem completo em relação a essa questão de fundos. Ele não está separado, né? Eu vou ter que pegar fundos e fundos imobiliários. Não, a gente colocou tudo no mesmo produto, né? Eu acho que fica bastante interessante para quem quer fazer montagem de carteira aí com fundos de investimento, tá? Então hoje o fundo que a gente vai falar é o Quineia, tá? Que é da gestora Quineia, né? O mesmo nome, uma das maiores aí do mercado. Eu já vou fazer uma breve apresentação dela, né? Esse fundo eu acompanho bastante tempo e ele é um fundo de papel, né? Ele não tem imóveis na carteira dele, mas ele tem papéis que têm lastro imobiliário, normalmente LCIs e CRIs, tá? Então o objetivo dele é ter uma carteira de renda fixa, né? Eu sei que às vezes é um pouquinho polêmica essa questão dos fundos de papel, porque mesmo que eles tenham renda fixa na carteira, a cota, como é cotada em bolsa, ela tem oscilação, né? Assim como outros fundos imobiliários. E às vezes o mercado ignora que tem renda fixa boa na carteira e dá uma cacetada na cota. Isso aí pode ser até uma boa oportunidade de compra, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Então, a primeira coisa, pessoal, lembrando sempre, isso aqui não é recomendação de compra, é só uma apresentação do fundo, né? É mais uma visão até minha como investidor, né? Uma coisa que eu gosto bastante da Quineia é informação, né? O nível de informação de transparência é muito grande, né? Até sendo uma empresa que é uma sociedade com o Itaú, eles cuidam de toda essa parte imobiliária do Itaú. Não é à toa, né? Eu não esperava outra coisa também da Quineia. Ela nasceu em 2007, né? Ela tem uma série hoje administra aí mais de quase 40 bilhões de reais, tá? E ela tem uma série de tipos de fundo, desde fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo de crédito privado, até os fundos imobiliários, né? O fundo que a gente vai conversar hoje é o Quineia Rendimento. O Quineia Rendimento, então, a carteira dele é composta por renda fixa, basicamente por CRIs, com o objetivo aí de bater o CDI. Porque existem os CRIs, tem CRI prefixado também, mas a maioria deles ou é atrelado ao CDI, ou até o mais comum são os CRIs que são atrelados à inflação, tá? Ou IGPM ou IPCA. Tá? Então esse fundo aqui, o objetivo dele é bater 100% do CDI líquido, né? Lembrando que CRIs não tem imposto de renda. O retorno, a rentabilidade que eu tenho aqui dos proventos ou dos dividendos, como cada um queira falar, é líquida de imposto de renda. Tá? O fundo ele teve início em outubro de 2012 e a taxa de administração é 1,1% ao ano. Não é uma taxa de administração baixa, né? Isso é uma outra coisa que causa um pouquinho de polêmica a respeito desse fundo. Em compensação, a gente vai ver depois em relação à carteira. A carteira é uma carteira de qualidade, tá? Então aqui eles explicam só um pouquinho do processo de compra, né? Como é que eles fazem para analisar o emissor do CRI, né? O processo é muito parecido como se fosse comprar uma ação da empresa, né? Tem que ver se a empresa tem caixa, se tem capacidade de pagamento, né? E aí aqui eles já colocam a carteira do fundo. Então hoje 91,35% da carteira está em CRI, né? 3,42% em caixa, 3,42% em LCI e 5,23% em caixa, tá?
Já aqui, ó, são os indexadores. 76% da carteira está indexada ao CDI, 16% está indexado ao IPCA, 2,41% ao IGPM e 5,23% à Selic, que coincidentemente é o caixa aqui, né, que está em tesouro direto. Aí tem a equipe que cuida e o pessoal já coloca em relação à questão da rentabilidade. Né? Aqui a rentabilidade que eu recebo como aluguel lá ou como provento. Em junho, para vocês terem uma ideia, ele pagou 0,63%. Isso aqui, esse rendimento é o que sobrou da receita menos as despesas, que depois a gente vai ver também. Né? É o rendimento que vem com os CRIs, com os LCIs, com o tesouro que está lá na carteira. Então, eles colocam a rentabilidade comparando a primeira emissão do fundo, que foi lá em 2012, que foi emitido a R$100 a cota, e as outras emissões secundárias aí, que foi a 104,30. Mas eu posso ir no mercado e comprar ele hoje, para a gente ter uma ideia, hoje ele fechou a 106,93, hoje, tá? Então aqui tem a rentabilidade, e outra questão interessante é que eles já colocam aqui, ó, eles colocam o CDI líquido e o bruto. Por que eles colocam o bruto, pessoal? Porque a rentabilidade é líquida. Então, se eu quiser comparar com algum outro tipo de renda fixa que tem imposto de renda, como por exemplo um CDB, já está prontinho aqui. Para quem comprou a cota R$100, recebeu 121% do CDI líquido e 143% bruto. Ele, invariavelmente, ele tem batido o objetivo dele, que é rentabilizar acima do CDI líquido para quem comprou lá a cota a R$100, tá? E aqui tem também das outras emissões. Se a gente for, hoje ele fechou a 106,90, né? Deixa eu só abrir a calculadora aqui. Vamos comparar então a cota hoje. Quanto é que eu receberia hoje? Claro, considerando que ele fosse pagar esses mesmos 0,63 que não é fixo, né? Então 0,63 dividido por 106,90 vezes 100, hoje ele pagaria 0,58, lembrando que o CDI deu 0,52 no mês passado, tá? Deixa eu voltar aqui. Então tem essas informações. Aí aqui já tem a questão da palavra do gestor, ele coloca como é que a carteira está alocada, 94% do patrimônio estava alocado, 5% estava em caixa, né? A rentabilidade 0,63, representando aí 116% do CDI, considerando a segunda emissão, foi basicamente o que a gente viu acima, tá? E aí lá no relatório, pessoal, aqui, ó, lá no relatório, esse relatório aqui é bastante interessante, tá? É parecido com uma lâmina do fundo, vamos dizer assim, ele já traz ali como é que veio o mês de junho, já tem aqui o patrimônio do fundo, tá? Levando em consideração o último dia, tá? Número de cotistas, é um fundo bem grande, tá, pessoal? Um fundo de 2.900, tem mais de 24 mil cotistas, né? Para ser cotista é só ir lá comprar a cota dele no mercado. O valor patrimonial do final de junho, 29,6, que é o valor, é pegar o patrimônio e dividir pelo número de cotas, e o valor de mercado 107, né? Então, assim, o valor patrimonial estava abaixo do valor de mercado. Esses fundos, teoricamente, eles deveriam andar bastante parecidos. O que não faria sentido, por exemplo, eu comprar um fundo que está custando 120 no mercado desse tipo aqui com a cota 103. Na verdade, até se a gente for olhar agora, está caro. Ele estaria um pouquinho caro, entre aspas, né? Porque o valor de mercado está acima do valor patrimonial. Tá? E pode acontecer em alguns momentos de queda, né? A gente conseguir comprar a cota até o valor de mercado abaixo do valor patrimonial. Esse que é o mais interessante. Tá? Claro, se eu vou comprar lá a 107 e estou satisfeito com aqueles... quanto é que deu? Deu zero. Quanto é que mesmo a gente calculou aqui? Deu 0,58. Né? 0,58. O CDI deu 0,52, deixa eu só calcular aqui, 0,52, 0,58, eu ganharia em torno de 111% do CDI líquido. Se eu estou satisfeito também, eu não preciso ficar muito encucado com essa questão de estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do valor patrimonial. Mas se por acaso eu estou de olho e derem uma cacetada lá na cota do fundo, né, pessoal, porque o mercado é meio irracional, né? Enfim, pode abrir uma oportunidade boa aí de compra, tá? Então...
Essa aqui são aquelas informações que a gente já tinha visto. Ele tem uma média negociada aí de 3 milhões e 900 mil reais. É um fundo que tem bastante liquidez, né? Um dos maiores, como eu comentei, do mercado. E aqui está a alocação por instrumentos, a mesma que a gente já tinha visto lá na capa do produto. Aqui os rendimentos também, que nós já tínhamos visto, né? Aqui a evolução da cota, né? O valor da cota. Aqui a cota mais os rendimentos, né? Porque essa variação aqui da cota, ó, que a gente vê do gráfico, ela não considera os rendimentos, tá? Ela considera só a valorização da cota em si, não considera os rendimentos que eu teria ganhado. E aqui tem as informações contábeis, né? É muito mais fácil também, né, pessoal, ver informações contábeis de um fundo de CRI do que um fundo de imóveis, por exemplo, que tem muito mais variáveis, muito mais custos, variam muito mais do que um fundo que tem renda fixa basicamente na carteira. Tá? Então, o fundo gerou receitas em junho de, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, de 20 milhões de reais, teve despesas de 2.751.000, resultado mensal, distribuição 17.702.000. Tá? O que eu gosto de fazer é pegar a carteira dele, tá? A carteira dele está aqui embaixo, eu já vou falar sobre ela, tá? A carteira, pessoal, ela vale isso aqui, ó. O total da carteira, que são os títulos, 2.938. Então, o que eu gosto de fazer? Ver o quanto o fundo está rendendo em relação à carteira, que é o patrimônio dele, tá? Então, se eu pegar 17.702.321 divididos pelo patrimônio, não pelo valor de mercado, né? Vai dar 2.938.025.971 multiplicados por 100 vai dar 0,60. Então, o retorno, ele conseguiu retornar 0,60, né? Em relação ao patrimônio dele mesmo, que são os títulos, né? Isso daria em torno aí de uns 115 do CDI líquido. Se é bom ou se é ruim para cada um, depende, tá, pessoal? Daí é de cada um mesmo, tá? E aqui a gente tem a carteira dele, que eu acho que é um dos grandes atrativos desse fundo, é a qualidade da carteira. Dificilmente eu, investidor, vou conseguir montar uma carteira com esses títulos aqui, né? Se a gente for pegar aqui PPG Industrial da Rio Bravo, Atento, Airport Town, Lojas Americanas, são os CRIs, e aqui desse lado tem um indexador, né? Então esse aqui paga IPCA mais 4,55, IGPM mais 4,26. Esse aqui das Lojas Americanas paga IPCA mais 6,6 imposto de renda, tá? E olha os ratings aqui, AA. Esses aqui da General Shopping, que é uma boa empresa, mas está mal avaliada aqui pela FIT-CC. Esses da BR Distribuidora, Suzano Papel, AA. Então a gente vê aqui, alguns não têm classificação, mas olha a empresa Allianz, né? A maioria desses títulos aqui, pessoal, tudo rating A. E os que não têm classificação são empresas grandes, W Torre, Brookfield, Granja Viana, Shopping Paralela, tá? E aí aqui tem um indexador, tá? Então tem IPCA mais 6, IPCA mais 6,4, IGPM mais 7. Esses aqui, ó, taxa DI mais. Então o que é isso aqui? É 0,15, esse do Iguatemi Shopping, 0,15 mais o DI. É 100% do CDI mais 0,15. Esse é 2% mais o DI. Esse é 2,5 mais o DI. Tudo isso ao ano, tá? Óbvio, isso aqui vem rentabilizando todos os meses, ou vai depender do fluxo de pagamento de cada CRI, aí eles pegam aquele valor e distribuem para os cotistas, tá? Então tem uma carteira muito boa, esse é um dos principais atrativos, tá? Se a gente destrinchar a carteira destrinchar a carteira dos principais fundos de CRI do mercado, essa carteira aqui do Kinea com certeza é uma das melhores, é uma das que tem o rating mais elevado. E se a gente for pegar em relação à questão da cota mesmo, ó, pessoal, deixa eu só aumentar aqui. Caramba.
Vou ficar aqui no lado para não atrapalhar. Então, isso aqui é a variação da cota desde o início, né? Que o objetivo é bater o CDI, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, em 2014, ele chegou a estar abaixo do CDI. Não necessariamente, isso é o valor da cota, não necessariamente aconteceu alguma coisa. Mas o pessoal foi lá, deu uma cacetada na cota e a cota caiu. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, no ano passado, no final do ano passado. Ó, deram uma cacetada na cota, a cota veio para baixo do CDI. Né? Para quem está acompanhando aqui, isso aqui são boas oportunidades, eu entendendo a carteira. Né? Se o valor de mercado, como eu falei, tiver abaixo do valor do patrimônio, pode ser uma boa oportunidade. Em relação ao CDI, né, ele rentabilizou aí com 84,91% de alta, teve da cota, e o CDI deu 77,15%. Lembrando, né, pessoal, que isso aqui é só a variação da cota, eu teria que considerar ainda o pagamento dos proventos. Né? Então esse foi o Kinea Renda, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, como eu falei, pode colocar aqui nos comentários ou me chamar no WhatsApp. É um fundo bem robusto, bastante interessante e pode ser a porta de entrada aí para quem quer investir em fundos imobiliários que compram papéis. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.